Vamos entender agora dois problemas relacionados ao solo que aparecem bastante no vestibular, também na sua provinha, que é a arenização e a desertificação. São processos que a gente confunde demais e que, aliás, a gente geralmente associa, fala assim, nossa, está acontecendo na Amazônia. Mentira, tá? A Amazônia não passa nem pelo processo de arenização, nem muito menos pelo processo de desertificação, tá? Vamos entender como são os dois processos, que eles são bem diferentes. A arenização, ela se dá quando há uma exposição de uma camada mais arenosa do solo graças à erosão. Se eu fizer para vocês, galera, um perfil do solo, geralmente, né, o que a gente pode falar? Que as camadas mais próximas da superfície, elas sofreram mais intemperismo, elas são menorzinhas, são mais argilosas, e que as camadas mais embaixo da superfície são camadas onde os sedimentos eles são maiores, eles foram menos intemperizados pela ação da chuva, etc. O que acontece? A gente tem, por exemplo, algumas regiões onde a cobertura vegetal não ajuda. Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo do sul do nosso país. Se eu fizer um desenho aqui, ó, esquemático do sul do país, o sul do país, ele tem a presença dessas colininhas bem levinhas, a gente chama de coxilhas, isso aqui, e a cobertura vegetal é uma cobertura vegetal bem pequenininha. É a região de Campos, no sul do nosso país. A região dos Pampas tem uma vegetação de campos, uma vegetação herbácea, que não protege muito bem esse solo. Aí o que acontece? Quando você tem uma chuvinha aqui, começa a chover, essa água, ela naturalmente vai fazer com que ocorra o processo de erosão. Ou seja, a arenização, que é a exposição de camadas inferiores do solo, camadas mais arenosas, ela já aconteceria de qualquer jeito nos locais onde ela acontece. Por quê? Porque a erosão sempre aconteceria num solo que é pouco protegido. Imagina, galera, isso aqui, ó, essa vegetação gramínea não consegue proteger bem o solo. É que, claro, se a gente pegar essa vegetação que já não protege e fazer mais ainda atividades humanas, pecuária, agricultura, deixar esse solo ainda mais exposto, a gente pode potencializar uma arenização. Mas presta bastante atenção, o solo do sul do país, ele seria arenoso de qualquer maneira, porque lá sempre acontece o processo de erosão, deixando a camada arenosa mais exposta. Então é um processo natural, só que potencializado por uma ação antrópica, tá? Diferente de quando eu falo para vocês de uma desertificação. A desertificação ela acontece pelo mau uso do solo, pela prática das queimadas, que ressecam o solo e reduzem a chamada evapotranspiração. Professor, como assim? Vamos entender, ó. Vamos pegar algumas regiões onde isso acontece. O Sahel, que é a bordinha ao sul do deserto do Saara, a Caatinga, no sertão nordestino, e a região desértica da China, o deserto do Xinjiang. O que acontece nessas regiões? A gente tem populações pobres que moram ali, que geralmente a única tipo de atividade econômica que eles fazem é a prática da agricultura. O que acontece? Nessas regiões, geralmente a gente tem uma vegetação ressecada, vegetações arbustivas, galhos e troncos retorcidos. A população, o que ela faz? Se eu fizer para vocês aqui, ó, desenho esquemático, a gente vai ter árvores pequenininhas com galhos e troncos retorcidos. Tipo uma espécie de um cerrado, assim. Parece um couve-flor. Eu sei, mas a intenção era uma árvore do cerrado, tá? O que a população faz? Ela vai lá e taca fogo na vegetação. Mas por que alguém tacaria fogo numa vegetação? Porque todo esse fogo vai fazer com que essa árvore queime, obviamente, e a cinza das árvores, a própria cinza da árvore, ela vai servir como se fosse matéria orgânica. Ela vai servir como um adubo para esse solo. Ah, professor, então eles estão fazendo isso para adubar o solo? Sim, só que é uma coisa assim, pensando a curtíssimo prazo. Porque se a gente faz a prática das queimadas, a gente aduba, beleza. Só que quando acaba essa cinza, acaba essa matéria orgânica, é um solo que não tem mais matéria orgânica, obviamente, né? Você tirou isso daí, e é um solo ressecado, é um solo estragado. Sabe o que eles fazem? Eles ignoram essa região e fazem isso em outra. E assim eles vão queimando, usa o solo durante uma, duas plantações, duas colheitas no máximo, depois está um solo ressecado, sem nenhum tipo de matéria orgânica, eles abandonam e partem para uma ou outra região. Isso a gente está fazendo com que regiões, aqui, né, por exemplo, pode perceber que todas essas regiões são regiões de clima semiárido, ou seja, regiões que não são desertos, mas são regiões que tendem a virar desertos, regiões bem mais secas. Essas queimadas retiram a cobertura vegetal, prejudicam o solo e também o clima. Professor, por que o clima? Porque esse pouco de vegetação que tinha, a vegetação ela tem uma capacidade, a capacidade de liberar água para a atmosfera.
é o que a gente chama de evapotranspiração. Toda folhinha, ela tem uns buraquinhos lá chamados de estômatos, que é por onde elas fazem as trocas gasosas, tal, etc. Essas vegetações, elas pegavam um pouco de água do subsolo e liberavam essa água para a atmosfera, ou seja, era um pouquinho mais úmido. Quando a gente retira essa cobertura vegetal, a gente obviamente também vai eliminar essa evapotranspiração. E aí uma região que era só semiárida, ela acaba virando um clima árido. Por isso que a gente chama esse processo um processo de desertificação. Porque literalmente a gente está fazendo com que regiões virem desertos pelo mau uso do solo, tá? No Sahel, por exemplo, a gente fala que está tendo um avanço do deserto do Saara, parece que o Saara está se expandindo em direção ao sul. A Caatinga, a mesma coisa, ficando cada vez mais ressecada. E essas regiões da China, exatamente o mesmo processo, tá bom? Então perceba a diferença, ó. A arenização é natural, só que pode ser potencializado pela ação antrópica, com desmatamento e tal. A desertificação é exclusivamente antrópico. Se não tivesse ação do homem, não teria. Aqui é prejudicial somente ao solo. A desertificação prejudica o solo e o clima. A arenização, ela não depende tanto do clima, tem que ter uma região chuvosa, um pouquinho chuvoso, para que a gente tenha o processo de erosão. Aqui não, aqui tem que ser clima semiárido. Já a arenização no Brasil não acontece na Amazônia, acontece nos pampas gaúchos, na vegetação de campos, e a desertificação acontece em regiões de clima semiárido. Uma boa notícia é que existem ONGs e projetos, até mesmo países, a Etiópia fez isso, plantou, galera, mais de 300 milhões de árvores. Professor, por quê? Se a gente pegar a região do Sahel, onde está se expandindo o deserto do Saara, os povos ali, eles fizeram o chamado o Grande Muro Verde. O que seria esse Grande Muro Verde? Eles estão reconstituindo a vegetação que existia ali para impedir o avanço do deserto do Saara. É uma iniciativa interessante, galera, com toda certeza. Só que se a gente continuar... Por que acontecem essas queimadas? Pela desigualdade social, pela miséria, pela necessidade que aquela população tem de fazer algum tipo de atividade agrícola. Ah, professor, eles são burros. Eles sabem que isso vai acontecer. Mas como é que eles vão plantar nessa região? Eles têm adubo? Eles têm insumos agrícolas? Não tem. Então eles fazem da maneira mais rudimentar e mais prejudicial. É interessante o projeto do Muro Verde, só que se a gente não mudar a realidade agrícola daquela população, aquela agricultura de subsistência, aquela agricultura itinerante, sempre vai continuar com o processo de desertificação. Deu para entender a diferença dos dois? Então, galera, ó, tira um print aqui.